bem? Então, hoje nós vamos fazer a atividade 5. Os micro-organismos que vivem em você. Olha o nome do texto, hein? Micro-organismos que vivem em você. Então, vamos ouvir o texto? O condomínio chamado corpo humano. Nosso organismo é habitado por bilhões de formas de vidas microscópicas. Sabia que sobre sua pele, neste momento, estão vivendo milhões e milhões de bactérias? Elas nascem, reproduzem-se e morrem, ou seja, passam a vida inteira em seu corpo, sem às vezes nem prejudicá-lo. Achou nojento? Não se preocupe, isso é mais do que normal. Temos diversos moradores no interior e exterior do nosso corpo, e vários deles são muito importantes para seu bom funcionamento, como os lactobacilos que habitam nosso intestino. Eles regulam as funções desse órgão e protegem-no da ação de bactérias nocivas, ao mesmo tempo que conseguem alimento em uma fartura difícil de encontrar em qualquer outro lugar. Os lactobacilos que habitam o intestino e regulam as funções desse órgão são alguns dos bilhões de seres microscópicos que vivem no corpo humano. Alguns pesquisadores afirmam que, no total, existe um número superior a 10 bilhões de bactérias em nosso corpo, divididas em mais de 200 espécies diferentes. A grande maioria vive no interior do organismo, em que a temperatura é mais ou menos estável e o alimento é abundante. Elas preferem os lugares em que é fácil encontrar comida, dentes, gargantas e aparelho digestório. As bactérias também não vivem na bexiga ou nas partes inferiores dos pulmões, que são muito distantes do exterior para esses micro-organismos chegarem até lá. Afinal, eles vêm de fora para dentro. Quando as bactérias são encontradas nesses lugares, é porque estão presentes no organismo em um número muito maior do que o normal, ou seja, está acontecendo uma infecção. Mas não são só as bactérias que habitam o nosso organismo. Há vários outros organismos bem maiores que elas. Sabia que o nosso cabelo é cheio de fungos? E as dobras da nossa pele de mofo? Há ainda aqueles moradores nem sempre benéficos, que são costumeiros em nosso organismo, mas aparecem de vez em quando em busca de alimento e abrigo. Entre eles estão o piolho, a sarna e os vermes. Esses indesejados moradores podem ser evitados tomando-se cuidados simples como a higiene. Por isso, você não precisa mais sentir aquele medo de ficar sozinho, que às vezes aparece. Se lhe servir de consolo, lembre-se que o tempo todo mais de 10 bilhões de seres vivos estão juntinhos de você, fazendo uma companhia que muitas vezes é benéfica para o funcionamento do seu organismo. Então, a gente viu no decorrer do texto aqui, falando de alguns micro-organismos que fazem parte aí do nosso corpo, né? Como a gente viu, tem aqueles que são benéficos, né? Que ele até fala aqui dos lactobacilos, que ajudam aí a questão do intestino, não é verdade? Mas também tem aqueles lá, aqueles moradores indesejados, né? Igual o piolho, por exemplo, que não faz nada bem para o nosso organismo, certo? Vocês podem observar que no decorrer do texto, ó, eu fui grifando algumas palavras. Por que eu grifei essas palavras? O exercício 1 aqui, ó, ele pede para a gente grifar no texto as palavras que se referem a partes do corpo humano. Então, tudo que faz parte do corpo humano eu grifei, ó. Pele, intestino, aqui, né? Intestino novamente. Cadê aqui, ó? Dentes, garganta, aparelho digestório, bexiga, pulmões, cabelo, pele, certo? Foram essas palavras aí que eu encontrei que fazem parte aí do nosso corpo, combinado? Vocês podem ir olhando aí o vídeo, ó. Deixa eu colocar aqui mais uma vez, ó, tá vendo? E vocês procuram no livro de vocês e podem ir lá e grifar, certo? Aí, aqui, o próximo exercício. Represente no desenho a seguir as partes do corpo humano que aparecem no texto e escreva seus nomes. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui o corpo humano, ó, que nós temos a cabeça, braço, essa parte aqui todinha, tá vendo, ó? Quando acaba a cabeça até aqui a cintura, o tronco tem perna e pé, tá? O
que vocês vão fazer? Vão pensar aí essas palavrinhas que eu grifei, né? Por exemplo, dente. Em que parte do corpo aqui, ó, que eu coloco o dente? Ai, professor, o dente fica aqui na cabeça. Então, você pode vir aqui, ó, e escrever a palavra dente, tá? Sem nenhum problema. Ai, professora, por exemplo, o intestino. Onde que fica o intestino? O intestino vai ficar nessa região aqui, certo? Aqui na parte do tronco. Então, eu posso vir aqui, ó, e escrever intestino. Combinado? Tá? Então, façam bem caprichadinho, tirem foto e postem lá no Classroom.